uma breve mensagem aqui, logo no final. Lógico, estamos vendo a palavra pelo pastor Josué, mas está conosco o auxiliar Genival, que vai trazer aqui uma breve mensagem para os irmãos. A paz a todos. Estou aqui para trazer a palavra, uma mensagem de Deus, cujo essa semana é uma semana que devemos lembrar, e há muitos religiosos que ainda coloca a sua fé talvez em dúvidas, mas essa semana é realizado o lembrete, um momento muito importante, que é o do nascimento do Salvador Cristo Jesus. Então, dia 25 desse Natal é realizado uma festa, um momento que todos que são cristãos deveriam fazer tudo para agradar o nosso Senhor nesse dia, porque é um dia que o nascimento de Cristo é acontecido, é uma festa daquele momento que o Salvador tão esperado, falado em Isaías e em todo o Velho Testamento, ele chega, Então o Salvador nasce para vir e sofrer por nossos pecados, morrer por eles, e daí nos dar a oportunidade da grande salvação. Amém. Agora o que eu quero trazer para vocês hoje, diante do resultado do nosso rei, é da cura dos 10 leprosos, que muitos, até conversando aqui, ressaltou sobre ao crescimento de um povo hoje que estuda pouco a Bíblia, e de pessoas que talvez só estuda o que é necessário querer ouvir para ele, e esquece muito do Evangelho. E muitos têm a sua Bíblia e está guardada às vezes, ou aberta em frente a uma porta, para como tipo uma defesa espiritual. Amém por tudo isso, não sou contra. Agora que a Bíblia foi feita para ser lida e guardada em seu coração, como diz o Davi, como diz o salmista Davi. Então, ressaltamos que dentro desse ensinamento do Evangelho de Cristo, vem a cura dos leprosos, que no capítulo 16 ao versículo 11 aqui, quer dizer, 17, versículo 11, ele traz esse ensinamento de Cristo, esse acontecimento voltado quando Cristo estava entre nós carnalmente, como homem. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, as quais pararam de longe. Olha que esses homens pararam de longe, não se aproximou, porque ele sabia que se aproximar, ninguém deixaria eles se aproximarem. Então, de longe, eles já tiveram respeito a Cristo, para que talvez não infectasse aqueles que estavam, aquela multidão que estava próxima de Jesus, ou até o próprio Jesus, os homens pensaram. Então, por respeito ao Senhor, de longe, eles já pararam. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai vós aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. Olha, no caminho, eles já foram sendo limpos. Durante o trajeto até chegar ao sacerdote, eles já foram sendo limpos. Eles foram vendo a pele reconstituindo, todo o mau cheiro saindo toda aquela impureza. E eles começaram a entender que estavam sendo limpos daquela impureza. E um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. Este era um samaritano. E uma diferença entre esse era um samaritano, os outros não eram. Olha que a Bíblia ressalta que ele era um samaritano. Ou seja, samaritano naquelas cidades
lá em Jerusalém, na Galileia, Samaria, não os samaritanos, mas Jerusalém, Galileia, não valorizava muito aquele povo. Era um povo que era desvalorizado por esse outro povo, galileus, e o povo de Jerusalém. Mas ele voltou, ele retornou para agradecer e colocou o seu rosto na terra e agradecendo a Deus, dando graças a ele pelo o milagre assim acontecido. Respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Será que essa palavra não foram os 10? Será que isso não toca o seu coração neste momento? Por isso que eu digo, nós temos que ler muita Bíblia, buscar muito o Evangelho de Cristo. Porque quantos hoje não agradecem a Deus? Quantos hoje ainda coloca dentro da sua casa, mesmo sabendo do Evangelho, a foto, o material, o objeto, a imagem de um Papai Noel, sendo uma pessoa de Cristo? Ele esquece de quem é Cristo. E às vezes no Natal, em vez de lembrar desse momento do nosso Senhor, ainda fica com coisinhas que mundanas em seu coração. E entre esses 10, um só voltou, que foi aquele que acreditou que não há Papai Noel, não há outro ser a ser glorificado nesta época que não seja Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Salvador, o Filho de Deus Altíssimo. E onde estão os 9? Jesus perguntou. Onde está esse povo que até agora se distancia de Deus, mesmo indo à igreja, mas distante em seu coração? Que muitas vezes adora o Senhor apenas com os lábios, mas o coração está longe de Deus, diz o salmista. Então, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levante-te e vai-te, porque a tua fé te salvou. Então, a fé que você tem em Cristo, a fé que você tem no Senhor, essa é que abre todas as oportunidades para você chegar a Deus. Porque só tendo fé em Cristo é que Cristo é o caminho para você poder ser recebido por Deus lá no céu. Então não se desvie em seus pensamentos. Não se desvie. Aquele que já está desviado, volte para Cristo. E aquele que às vezes está na igreja e está se desviando, volte para Cristo. Porque Cristo não é apenas um culto. Cristo não é apenas um louvor. Cristo é Espírito e é o seu Salvador, ao qual você tem todo o direito e obrigação, eu posso dizer assim, de adorá-lo e ter ele como seu Salvador. Agradeço a minha oportunidade, pastor. Amém. Amém. Graças a Deus pela boa mensagem.